Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da rádio, telespectadores da televisão e vocês internautas, estamos ao vivo também ali hoje pelo Instagram ali da Marcela, sejam muito bem-vindos a este episódio um pouco diferente. Hoje é um episódio de comemoração, 10 gravações, comemorações, isso que o diretor ama, bater na mesa. Mas sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender um pouco, temos histórias de inspirações, vamos aprender chaves para empreender, temos mais um convidado, ele vai chegar aqui, depois a gente vai fazer um rodízio, mas hoje é um pouco diferenciado, mas a gente tem bastante coisa para aprender hoje. Vamos fazer história, prosperar junto, deixar nosso legado. E aqui nós estamos com os nossos convidados. Por favor, se apresente, começando com você, escritor, guitarrista. Se apresente aí pra galera que tá nos assistindo. Beleza, primeiro, uma grande satisfação participar desse episódio tão importante, né, ter sido convidado. Bem, eu sou, como você falou, né, comecei como guitarrista, como músico desde criança, mas depois virei advogado. Um advogado que sempre teve muito interesse pela parte de empreendedorismo, acabou trabalhando para várias startups e hoje tenho também uma empresa de tecnologia. Então sou um advogado tecnológico, um advogado que acabou virando empreendedor na área tecnológica. E estamos aí com um livro, juntamente com a Marcela Zorzo, sobre um dos assuntos aí mais importantes aí, referentes à parte tecnológica, que tem sido aí considerado, inclusive novo, até caiu aí do impacto das ideias, que é a tokenização dos assuntos aí mais falados hoje no mundo, né, com potencial para revolucionar aí toda a economia mundial. É o Fernando Lopes, né? Não apresentamos, estamos aqui na correria, mas... É uma brincadeira, é o quadro Adivinha o Nome? Adivinha o nome do entrevistado. O Fernando Lopes, advogado, a gente já vai falar do token, ele montei umas perguntas bem legais aqui. E essa nossa outra convidada, ela vem aqui de improviso. Ela nem sabia que ela ia gravar, e a Marcela já puxou ela. Quiser se apresentar, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, improviso é bom, né? Improviso faz a gente falar coisas diferentes. Sair da zona de conforto. E o detalhe, é o primeiro programa que a gente está rodando ao vivo. É o primeiro programa da improvisação ali na loucura. É o primeiro ao vivo, uma loucura, né? Mas enfim, seja muito bem-vindo. Se quiser apresentar, falar um pouquinho da sua jornada empreendedora. Muito obrigada por estar aqui, pelo convite, isso é um privilégio para nós, né? Me chamo Andréia Lopes, sou esposa do Fernando. Não temos nada em comum do nosso negócio, eu tenho uma veia empreendedora diferenciada, tenho uma boutique brechó, trabalho fazendo lives, atendendo clientes do Brasil inteiro e trazendo empoderamento feminino. Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela acaba chegando num nível que ela pensa assim... Eu me sinto rebaixada, ou eu não me sinto tão feliz, ou eu não gosto do jeito que eu sou, ou do jeito que eu estou. Então, eu venho com uma proposta para falar assim, existe uma possibilidade no second hand para trazer para você um empoderamento, para você se sentir mais bonita, mais elegante, se sentir mais bem aceita, né? Então, essa é a minha proposta. Venho de uma vertente de mercado, de comércio, de vendas, de varejo, de alfaiataria. Depois a gente fala sobre isso, mas tem muita coisa legal aí. Eu sou apaixonado pela parte de alfaiataria, de verdade. Então, eu amo demais. A minha avó, ela atendeu bastante famosos, vestidos de casamento. Uau, então temos algo em comum. Meu pai foi alfaiate do Roberto Carlos. Olha só. Fazia inclusive o Roberto Carlos, que quiser vir aqui, só que ele só descongelam ele no final do ano, sabe? Então. Mas que você vir no podcast quando descongelar. Mas assim, prazer ter vocês aqui. Obrigada. Né? Tem mais um convidado, ele tá... Nossa, ele vai me ignorar mesmo, daqui a pouco ele vem aqui, mas vamos... Pera, a gente já vai chegar em você, Marcela. Eu já vou fazer uma pergunta pra você então, Marcela, pra começar. O pessoal já te conhece e tal. Marcela, quão importante é, na sua opinião, a gente ter uma imagem, né? A nossa imagem chegar em primeiro lugar? Quão importante é a gente ter uma imagem bem posicionada? Perfeito. Então, boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos vocês. Meu nome é Marcela. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Esse bate-papo sempre flui muito tranquilo. Falando sobre imagem, nós vamos ter o especialista Alex Costa, que está aqui daqui a pouquinho e vai realmente nos dar uma aula.
Mas eu venho quebrando alguns tabus e fiz questão de vestir essa camiseta hoje. Essa camiseta eu comprei na loja da André, em Curitiba. Ela vende online, tem as lives. Mas eu gosto de realmente ir na loja. Queria também prestigiá-la, que está com um lançamento em 2023 da loja física em Curitiba. E eu acho que você estar bem vestida não quer dizer você estar com uma roupa cara, né? Claro que cara, o valor de uma roupa para cada um tem um significado. Mas eu compro da Andréia, né? Nós somos amigas, ela é coautora do livro Offline, nos prestigiou e está nesse projeto, mas também sou uma cliente. Então, falando de imagem, eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, me sinto mais inteligente de ser uma consumidora inteligente e esperta mesmo de estar com uma roupa de qualidade, de uma marca bacana, seminova, que eu comprei, né, na boutique da Andréia. Então, e tem esse lado que você falou da autoestima, que hoje quando eu vir pra cá, eu falei, eu queria com uma roupa nova. Sabe aquela sensação de roupa nova? E na loja da Andréia, na boutique, na Pegs, tem a etiqueta da loja. Então, assim, você veste a roupa e tira a etiqueta. E pra mulher, não é incentivando o consumismo desequilibrado, mas você colocar uma roupa nova e tirar a etiqueta, te dá um empoderamento, parece que você, como se tivesse feito botox, tivesse feito efeito do botox na hora. Então é importante sim a imagem, mas assim, algo que é sem dúvida muito importante, você tem que ser quem você é no offline e no online. Se você usa todos os dias o cabelo liso, uma maquiagem leve, quando você vai a um programa de TV ou vai fazer algum tipo de exibição na mídia, não dá pra você se transformar, colocar um cabelo totalmente diferente, uma roupa totalmente diferente, uma maquiagem totalmente diferente, porque as pessoas nem vão te reconhecer. E também tem um lado que se você que quer estar no online, né, e não leva o teu lado offline pro online, você vai se conectar com uma pessoa, com um público que você não é. E aí como é que você vai manter a constância depois, Imagina né? você chegar numa reunião, né, por exemplo, me ver na internet num tipo de roupa, de vestimenta, de tudo, de maquiagem, de repente chegar para uma reunião comigo e falar, não é a mesma pessoa, isso não pode acontecer, isso é um brand errado, na minha opinião. Então, claro que quando você tá fora, numa televisão, num podcast, você tem que estar arrumada, maquiada, com uma roupa bacana, mas no dia a dia, quando você vai atender aquele cliente, você tem que estar algo parecido e ter o mesmo tipo de olhar. Para manter a constância, né? Sim. Se conectar com as pessoas, né? Manter a constância, tudo no offline. A parte do offline, eu vou deixar para você trazer um pouco mais, eu vou trazer um pouco da minha visão, porque que eu entrei também, eu também sou coautor do offline, mas falando ali da imagem, a gente tem aqui um dos nossos patrocinadores, o Gustavo, ele é um retratista. Inclusive, daqui a pouco ele vai estar aí para tirar umas fotos nossas. Ele fez as fotos do lançamento do livro Cast. Ah, legal. E também fez umas fotos nossas do livro de tokenização. Nós contratamos já ele 2 vezes, é um excelente profissional. Então, é justamente por isso que eu chamei ele para estar divulgando a marca dele, porque eu gosto de entender o serviço da pessoa, eu só gosto de divulgar aquilo que serve pra mim, né? Que me atende, que resolve os meus problemas. E o cara manja muito. E obrigado pela indicação, Alex. E ele se cuida, né? É um cara que se cuida, assim. Ele vai. É muito interessante. Porque eu fui no autódromo de Interlagos esse ano e vi alguns fotógrafos, aquela coisa do gordinho, com a jaquetinha, né? Todo meio desajeitado. E o Gustavo vem como fotógrafo, né, no evento, mas ele sempre está impecável. Então ele já traz essa vida do empreendedorismo. Eu sou fotógrafo, sou dono da minha agência, mas todo no... Ele vende mesmo a parte a sua imagem chega primeiro. Sim. Ele compra isso daí mesmo, né? Então... inclusive, semana passada a gente fez uma entrevista com o René, ele é líder, e ele falou, a primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Sim. E é a mesma coisa do empreendedorismo, ele comprou a ideia dele para ele mesmo e aí colocou para as outras pessoas, né? Então, recomendo aí, você que quer entrar no mundo corporativo, você precisa das fotos ali, de uma foto de qualidade, profissional, e super indico o serviço dele ali. Vou até te fazer um parênteses. O coautor Everton, dono da Maga Empreendimentos, ontem a gente foi fazer umas fotos lá no estúdio, e aí ele chegou com a barba assim, um pouquinho, não é mal feita, crescendo assim, e ele trouxe a Gillette. Ele falou, vou fazer a barba. Aí eu falei, como é que você atende seus clientes? Você atende com a barba ralinha, assim, mais curtinha, ou você sempre está com a barba perfeitamente feita? Ele, não, eu atendo ela assim, crescendo um pouquinho. Eu falei, então você vai fazer as fotos dessa forma. Porque a pessoa não pode olhar aquela foto e daí quando for atendido vai dizer, nossa, para foto ele faz a barba, para me atender não faz. Então, são detalhes que fazem a diferença no dia a dia e que às vezes é no inconsciente.
Uhum. Legal. E, enfim, para você que quer montar essa parte, e essa essência de se conectar, né, tanto do offline quanto no online, é importante, e profissionais que têm essa visão, e algo do Gustavo, que eu gosto de citar, é que ele tem essa visão que você trouxe agora, né? Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que quando ele vai fazer uma sessão de fotografia, ele tem parcerias com barbearias, e aí ele faz todo o tour ali, a pessoa vai na barbearia, faz o cabelo, faz a barba e tal, e aí eu acho bem bacana, bem interessante, né, nessa parte. E do livro offline, que é o nosso outro patrocinador, estamos aqui com a Marcela Zorza, ela é Idealizadora. É isso aí, desse projeto. E principalmente para vocês que querem se conectar com pessoas. Aqui estamos na panelinha. Estamos em 5, né? O Alex daqui a pouco senta a mesa, estamos 5. Agora a gente puxa uma cadeira lá. É do livro offline, então vem, né? Então, às vezes a pessoa pensa, eu só vou estar no livro. Não, é todo um network que vai acontecendo. Né? Fui até a loja da Andréia, os autores vêm, o Fernando também está no livro, vai falar um pouco dessa transição dele, que entrou na faculdade mais tarde como advogado e entrou numa área que não é a questão de, também vou entrar na área de tokenização, mas é realmente uma área totalmente diferente. Então, ele vai falar um pouco sobre isso, mas incentivar pessoas que, de repente, tem uma área de atuação que muitos não conhecem e não tem coragem de iniciar. Então, o Fernando tem uma história bacana, com uma área ele que me trouxe para a tokenização, e foi um corajoso, assim, de entrar numa área. Hoje está colhendo os frutos, mas passou muitos anos sem... Tem que ver o que inspirou ele a fazer isso. Porque imagino que pelo apoio das pessoas não tinham, porque ninguém nem sabia o tema. Uhum. Isso, eu já até preparei uma pergunta muito boa sobre isso, mas só para concluir aqui do livro off, uma das coisas que me inspirou a entrar e que eu super recomendo entrar, ainda tem... Tem 5 capítulos. Hein? Então corre, hein? Passa voando. Na parte de se conectar com as pessoas, com a network, e também de você poder trazer a sua história de inspiração escrita. Então você vai deixar... É uma forma de deixar o legado. Sim, é para sempre, né? É para sempre. Então... você se conecta com as pessoas, deixa o seu legado, começa a fazer história. E também, as pessoas que estão no livro off são pessoas extraordinárias, né? Então, é algo que... Quando a Marcela falou a ideia, eu falei, cara, que pena que não deu para entrar no... Ela fez um outro projeto. E dela, mas agora eu tô com o livro off. Aí eu falei, então vamos conversar. Então, e tamo aí, né? Mas eu tenho uma pergunta bem interessante para você, só para o pessoal entender aqui acho que não precisa tirar, vai ficar, tá bom, do tokenização, né? A gente na história tem várias ondas, né? Então dá para falar que você é um Tesla, né? Não sei. Eu gostei dessa, olha só. Dá pra falar que é como se fosse um Tesla, porque a gente tem várias ondas, né? Lá no Tesla, ele criando a parte da corrente alternada, a parte de energia, muitas pessoas chamavam de louco. Aí depois veio, trazendo bem mais perto, né, do de hoje, veio a parte do YouTuber. O pessoal fala, não, quero ser YouTuber, vamos... Aí os caras, tá maluco, vai estudar para fazer um concurso, vai... Né? E hoje você vê os youtubers estourando agora... Vamos pegar o exemplo do nosso humorista, do Diogo Portugal. Imagina ele quando era criança falando pro pai, não vou fazer faculdade. Ele se formou, tem uma graduação, mas você é humorista. Então, profissões que desenvolvem o dom da pessoa, às vezes não natural, que precisa, claro, muito estudo, mas que se você for contar com a realidade e o cenário... do momento, você não vai porque te traz muitas incertezas. Isso, e aí teve também a onda da cripto, né? Quando surgiu a cripto, nossa, perder dinheiro, esquema de pirâmide, às vezes por conta da falta de conhecimento da área, as pessoas têm aquele receio, o medo, e é natural do ser humano contagiar os outros com esses tipos de sentimentos. E a pergunta como é que você faz para lidar com todo esse ambiente? Para você ser um pioneiro de uma área onde você teve a visão que é o futuro, você vai explicar melhor sobre isso, mas você teve a visão que é o futuro, muitas pessoas não te deram crédito e você foi lá e persistiu, colocou um livro e é um pioneiro dessa área aí. E
vai fazer a diferença na vida de várias pessoas aí. Sim. Então, o que muitas pessoas às vezes não entendem, né? Quando vê, por exemplo, eu falando sobre um assunto como esse hoje, junto com a Marcela, tem tido uma repercussão, né? A gente somos considerados pioneiros, né? Inclusive em trazer a parte jurídica, que é o mais importante sobre esse assunto. Elas pensam que a gente embarcou numa onda, né? Mas, na verdade, isso é um fruto de um trabalho de mais de 10 anos, um trabalho de pesquisa muito sério, né? Que começou lá atrás, ainda quando eu fazia estágio num grande escritório de advocacia, e acabei me interessando muito pela parte de economia, estudando economia. E nesse escritório, vamos dizer assim, um dos maiores escritórios que tinham em Curitiba, trabalhou em grandes operações. Curitiba tem uma característica, o pessoal conhece, operações Lava Jato, então tem uma característica muito com crimes econômicos. Então toda a minha carreira, teoricamente, estaria direcionada para isso. E eu cheguei para um advogado que trabalhava comigo e falei para ele assim, olha, eu vou escrever um livro, vou fazer minha monografia sobre um tema de moeda mundial. Isso era por volta da crise econômica. Ele falou, você tá louco, Fernando? Isso que ano? 2008. 2008. Ele falou assim, moeda mundial, isso não tem lógica. Você tem que escrever um livro sobre lavagem de dinheiro. Pô, você está no maior escritório de Curitiba, direito penal econômico, você teve aula com a maior referência de direito penal econômico, todo mundo te vê. Eu fui, inclusive, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Como é que você vai escrever um livro sobre moeda mundial? Eu falei assim, olha, eu estou pesquisando um problema, eu como pesquisador, eu quero achar algo para resolver um problema social. Qual que é o problema social do mundo hoje, que nós estamos meio uma crise econômica? É uma questão que, da minha perspectiva, é monetária. E aí eu escrevi esse artigo. Esse artigo, a minha banca, ela teve um professor que ele fez a faculdade, mestrado e doutorado na Universidade de Heidelberg. Ela foi aprovada com nota máxima. E essa monografia ela foi publicada pela revista da Procuradoria-Geral do Banco Central com destaque. Então você veja, eu escrevi um artigo sobre um tema que não existe no Brasil, foi o primeiro artigo. Depois a revista de Direito da Fundação Getúlio Vargas, ela publicou também esse artigo. E eu fui convidado por uma organização internacional formada por economistas de todo o mundo que já estudavam a questão da moeda mundial. E isso, em 2008, para quem acompanha o mercado cripto, sabe que o Bitcoin surgiu em 2008. E hoje é uma das soluções para esse problema. Então começou aí. E a partir desse meu interesse pela questão monetária, depois eu conheci o Bitcoin e as coisas se ligaram, né? Se ligaram por quê? Porque havia toda uma pesquisa, uma base sólida fundamentando o que está sendo feito. E a tokenização ela foi um desdobramento do Bitcoin. Na verdade, a tokenização ela pega a tecnologia do Bitcoin e tenta trazer para bens reais. Então aquilo que você faz com o Bitcoin hoje, eu consigo transferir o Bitcoin para qualquer parte do mundo. A ideia é qualquer. Por que eu não poderia fazer isso com bens? Não seria legal se eu pudesse comprar e vender bens da mesma forma que o Bitcoin, sem intermediários? Então, ou seja, foi um mero desdobramento. Então, quando hoje a gente fala sobre tokenização, escreve sobre tokenização, esse é o terceiro livro já que eu estou publicando. Esse primeiro em parceria com a Marcela, mas publiquei outros dois. Os outros dois foram sobre o mesmo tema. Os outros dois foram sobre blockchain, criptomoedas e sobre, não especificamente sobre tokenização. Mas esse é o primeiro. Mesmo universo. Inclusive o segundo livro, ele falou sobre, foi um projeto também que eu participei de criação da primeira, um projeto, né? Nós mostramos que seria viável você criar a primeira criptomoeda indígena. Foi publicado um livro pela editora Tiran, Lobland, e esse livro hoje ele foi adquirido, depois, por minha surpresa, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então hoje ele está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Hoje existe uma organização internacional da França também chamada Micélia, que eles resolveram criar essa associação, que é uma associação voltada a práticas sustentáveis ao meio ambiente, a partir da leitura que eles fizeram da tradução do white paper para o inglês desse projeto da moeda indígena. Então a gente tem feito todo um trabalho baseado numa pesquisa sólida e, de fato, muita pesquisa. Nesse meio período, eu trabalhei para startups, né? Ou seja, teve aquela prática, convivência com o ambiente empresarial, entendendo as necessidades dos empresários, e eu tive que também partir para a questão tecnológica. Então eu também fiz uma outra graduação na área tecnológica. Aí acabei entrando, não tem como você estar nesse mundo sem você acabar se familiarizando com pessoas do meio empresarial. Então constituí uma empresa, hoje tem uma empresa de tecnologia também especificamente, foi já criada especificamente para a tokenização. E a pessoa pergunta, mas por que você está fazendo isso? Não é uma coisa, não é um achismo, porque eu tenho uma base de pesquisa sólida que começou lá atrás. Quando você... E o reconhecimento veio das publicações, dos artigos, né? Hoje a gente tem, além dos 3 livros publicados, existem aí dezenas de artigos publicados em grandes meios. Todos os meios de comunicação, já tive a oportunidade de dar entrevista, Revista Exame, Época Negócios, ou seja, Conjur, que é o principal veículo hoje de
de publicação jurídica, eu tenho mais de 20 artigos publicados, faz parte do Jornal Estado de São Paulo, e nenhuma dessas matérias, nada de amigo que publicou. Tudo assim, enviar o artigo, chegar para o jornalista e ele falar assim, poxa, gostei da qualidade, vou publicar. A revista da Direito da Fundação Getúlio Vargas, ela só publica artigo de doutores. Eles levaram 6 meses para publicar o meu artigo de moeda mundial e eu não sequer tinha especialização. Já podemos chamar, temos um doutor aqui. Então, assim, é tudo com base naquela coisa de muito trabalho, principalmente trabalho de pesquisa sério, dedicação e ter como foco principal a resolução de um problema social. Que esse que foi minha grande orientação sempre foi essa. Então, assim, hoje eu falo sobre tokenização, se eu fiz um artigo sobre moeda mundial, foi porque eu estava buscando uma forma de contribuir com a sociedade. E o artigo que foi publicado na Procuradoria-Geral do Banco Central, esse da moeda mundial, ele começa um resumo dizendo assim, que de acordo, inclusive até o apresentador, né, o editor da revista Procuradoria-Geral, ele fala assim, que o nosso autor aqui ele é muito audacioso, ele fala que a criação de uma moeda mundial é a principal forma para você acabar com a pobreza e promover a paz mundial. Então, assim, qual que é a chance de você falar uma coisa desse nível sem ter um reconhecimento e se você colocar isso em destaque numa revista como a da Procuradoria? É porque realmente as pessoas analisam o conteúdo e falam, não, isso aqui tem qualidade, é fruto de um trabalho sério. Se for para, não sei, na nossa parte de crença, de fé, né? Se for para pensar, o pessoal que é cristão aí já entende que isso é um negócio que vai acontecer, né? O pessoal que acredita na Bíblia é bíblico, né? Da moeda, uma moeda só, né? Polêmico de falar disso, mas Sim, não. A gente compreende que existe uma questão, né? Não só a questão, uma crença em alguns setores, né, evangélicos, mas também até algumas teorias da conspiração. Uhum. Mas o que eu sempre costumo falar, inclusive até mesmo costumo até falar para a Andréia, é que a questão em si é uma questão puramente técnica, né? O que a gente analisa se hoje você tivesse uma única moeda, o comércio eletrônico interligado, o que isso traria de benefício econômico? Seria pior? Tecnicamente, não. Agora, como que você vai lidar disso? Aí a gente já não entra nessas questões, né? Mas é de se pensar bastante nessas questões. Você falando, eu só pensava na parte da teoria da conspiração, tá? Só pensava... Eu já escutando o Fernando, levando para quem nos ouvir que não vai seguir a área da blockchain, da tokenização, ou vai porque é uma profissão aí que vai precisar de muitos programadores, engenheiros e profissionais especializados em blockchain. Mas é entender que ele pagou o preço. Ele pagou o preço, ele estudou, porque você sabe que eu falo sem filtro. O reconhecimento de todos esses episódios que você comentou, ele te traz muita autoridade e referência, mas demorou muitos anos para ter uma monetização, né? Para gerar uma receita. Então, ele pagou o preço de estudar, de doar da vida dele muitas horas, imagino que centenas de milhares de horas, para esse propósito que ele tem. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia bacana, persiste 5 meses, 6 meses, 1 ano e já desiste, né? Ou acha que por a gente ter um reconhecimento na rede social, hoje até, na época não tinha, mas hoje tem o tráfego pago, se fazer um trabalho bem feito com especialista, você tem uma notoriedade. Mas aí você não vê o dinheiro e aí logo desiste. Então, eu acho que para o empreendedorismo, que o Fernando está nos ensinando hoje entre linhas, que os maiores aprendizados são entre linhas. Que é você pagar o preço quando você tem um propósito e quando você tem um objetivo e persistir. Não inicialmente pela remuneração ou pelo reconhecimento, mas eles são consequências. O dinheiro e o reconhecimento, eles são consequências. Pode ver que, no caso do Fernando, veio o reconhecimento primeiro e depois ele começou a colher os frutos. E até é exatamente isso de pagar o preço literalmente. E você fazer um planejamento a longo prazo. Porque eu sempre tive certeza de que uma hora isso iria ser monetizado. Mas eu sempre tive certeza também, pela minha experiência, de que as coisas só acontecem com o trabalho. Então, no decorrer da minha dedicação, por exemplo, quando eu comecei a estudar blockchain, eu falei assim, não, eu quero ter um conhecimento aprofundado, eu quero aprender a criar... Você começou a estudar sobre blockchain lá em 2008, 2009, mais ou menos? Não, mais tarde. Em 2008, quando a gente publicou esse artigo da moeda mundial, falando que era como solução para os problemas, a gente nem sabia que o Bitcoin existia, porque o Bitcoin foi apresentado em 2008. E o Bitcoin ele tem todas as características dessa moeda que a gente estava falando já em 2008, que foi uma organização criada pelo Morrison Bonpass, que já faleceu. Mas depois, quando eu descobri o Bitcoin, eu falei, não, mas espera aí, quando a gente falava em criar
uma espécie de moeda mundial que não fosse, a principal característica é não ser emitida por nenhum Estado, o Bitcoin ele já preenche essa característica e mostrou que era possível, né? Embora a gente não conhecesse. Aí eu comecei a estudar tecnologia. Opa, peraí, então aqui, voltando à pergunta ali tinha muitas pessoas que não apostavam no que você falava. Você era o cara que tinha duas certezas. A primeira, que você estava certo nisso. O segundo, que você, para provar para as pessoas que você estava certo nisso, você tinha que trabalhar em cima. E Isso. pagou o preço. Fui pesquisar. Trabalhou por muito tempo sem ganhar R$1. Pelo contrário, colocando dinheiro e tempo. Exatamente. E às vezes desfazendo de pessoas ali que, por não acreditar, elas acabam se afastando. E aí veio o Bitcoin e provou aquilo que você estava falando. Exatamente. Então hoje a gente quando surgiu o Bitcoin, o meu olhar sobre o Bitcoin já foi um pouco diferenciado do que de muitas outras pessoas que já iam pela questão tecnológica. Eu já fui pela questão monetária. Só que eu falei assim, eu preciso aprender isso. E aí eu fui fazer um curso, eu falei, o que é blockchain? O pessoal fala, eu preciso aprender a montar a blockchain, eu preciso programar. Eu aprendi a fazer um curso, que hoje eu tenho esse curso, inclusive, onde a gente ensina você a criar a sua blockchain, você programar a sua blockchain, você programar a sua criptomoeda. Então, quando hoje eu falo sobre blockchain, sobre criptomoeda, eu sei porque eu sei fazer. E é isso que eu passo para os alunos. Eu falo, para você saber sobre um assunto, você precisa saber, você precisa colocar a mão na massa. Claro, não é a mesma blockchain do Bitcoin, é uma coisa mais simples, com fins educacionais, mas é onde o aluno ele aprende os fundamentos. E o pessoal, você aprendeu isso como? Porque eu paguei, porque eu fiz curso com o pessoal dos Estados Unidos, né, vários cursos online, gastei criptomoeda muitas vezes fazendo curso depois. Porque eu acho que não existe outra fórmula. Isso já veio da minha experiência com música. Porque hoje o pessoal me vê na internet tocando vários instrumentos, guitarra, e pensa, ele aprendeu a tocar da noite pro dia. Não, a música me ensinou quando eu comecei lá com 8 anos, estudando instrumento, que para eu chegar num nível que eu queria chegar à época, né? Hoje eu toco, por exemplo, o pessoal que conhece, que é da área, eu toco cover do Steve Vai, Joe Satriani, esses grandes guitarristas são considerados virtuosos. Mas eu tinha que ter uma prática de no mínimo 8 horas por dia. Por quê? Porque eu já me inspirava em grandes pessoas. Então eu vi um grande guitarrista lá, o Steve Vai, falando que ele estudava 12 horas por dia. Eu falava, se eu quiser ser igual a esse cara, eu tenho que estudar pelo menos 12 horas. Eu quero saber quantas horas tem no dia do Fernando, né? Porque se ele estudava sobre criptomoeda e tocava 8 horas, quantos dias? Isso que eu fiquei pensando. Não dorme. Não, e André muitas vezes até brigava comigo. Ela falava assim, pô, Fernando, você só estuda. Porque eu tava deitado lá dela com o computador ali, estudando. E estudando literalmente. E é muito complicado, porque você não tá vendo o retorno financeiro. Mas eu acho que você precisa plantar para primeiro você colher. E acreditar em si mesmo, né? Na parte de acreditar, acho que já dá até para pegar um gancho aqui, até fazer o nosso rodízio ali, né? Que na parte de empreendedor entra na parte de alfaiate ali, você vai trazer a tua história. E junto com o alfaiate tem a parte de posicionamento, de poder se apresentar. E aí eu quero convidar o nosso outro entrevistado aqui, Alex Costa, se quiser trocar de lugar com a Marcela antes. Claro. Quiser complementar mais alguma coisa, Marcela? Não, Alex, senta, vem aqui, sume e vem dar uma aula pra turma aqui. Eu só de casa já tô aqui, já tô me convidando pros próximos, não vai faltar oportunidade. Vem pra cá. Sentar o casal junto e ficar todo mundo na mesa. Tá bom. Olá, pessoal. A gente tem, mas o diretor já anunciou aqui, tem 10 minutinhos apenas de episódio, a gente vai ter que dar uma aceleradinha, mas vamos fazer assim, traz ali o gancho na parte do CLT ali, que você fez na parte de alfaiate e tal, e onde você montou a tua boutique, e aí você complementa quão importante o posicionamento, o brand, traz aí o que você manja, tá bom? Pode ser? Legal. Bom, isso daí é uma conversa para muito tempo. Vamos reduzir, então, né? Meu pai, em especial, ele era alfaiate. Então, ele costurava lá para Roberto Carlos, Calbi Peixoto, festa de casamento deles ali, estavam esse pessoal na festa. Então, assim, era um universo diferenciado, né? Então, eu sempre tive contato com tecido, com roupa, com moda, mas eu nunca imaginei que eu pudesse outro dia, né, em algum momento, entrar neste universo. Empreender no Brasil é um desafio.
Eu e o Fernando tivemos uma livraria evangélica com uma escola de música e a proposta era trazer pessoas, juntar pessoas num ambiente gostoso. Não deu certo, nós falimos. Deixamos ali alguns carros e algumas dívidas por detrás. Aí passou-se anos, veio aí questão de pandemia. Eu sempre fui CLT, preferi ser CLT depois desse episódio de falir, né? E aí acabou que durante a pandemia, passando, né, rapidamente, passei já por startups, liderei grandes equipes, empresas de medicamento, então tem um universo bem aberto de visão do que acontece no mundo lá de fora. Aí veio a pandemia e aí as coisas ficaram mais difíceis. Fernando, advogado, PJ. Andréa, gerente de operações PJ, os dois com judiciário fechado e com porta de emprego fechada. O que vamos fazer para nos reinventar? Aí começou a boutique brechó. Comecei a tirar algumas coisas dentro do meu guarda-roupas e aí comecei a movimentar o que tinha, que estava parado lá. Falei, não, a gente tem que, de alguma forma, fazer as coisas serem rentáveis sem investir. Né? E aí a gente pensa no mundo sustentável, no meio ambiente, mas naquela hora eu só precisava ganhar dinheiro. Eu só precisava dar um jeitinho. Você atende só mulheres? Hoje são só mulheres. Aqui, acho que um negócio que cabe bastante é pensar na parte da mentalidade, né? Sim. Você tinha todos os motivos para ficar se lamentando, dando desculpa, capital para investir, tá tudo fechado, tinha 1001 motivos para dar desculpa, mas a tua mentalidade de empreendedora e de prosperidade pensou, o que eu posso fazer com o que eu tenho para levantar recursos e fazer dinheiro. E isso é diferente, por exemplo, do Fernando. Ele estava trabalhando para um propósito, não para recursos. E é diferente quando você tem que fazer dinheiro, porque mês que vem a conta tá aí, né? Exatamente. E num PJ a gente tinha uma reserva, mas a reserva rapidamente foi, né? E aí entrou nessa questão, falei, puxa, tudo fechado. Decreto de fecha tudo, fica todo mundo em casa, vamos trabalhar como? Aí eu comecei a fazer live através do Instagram. Então, através do Instagram, eu consegui entrar na casa de muitas mulheres que estavam desejosas, tanto quanto eu, de sair para ir para um shopping, para fazer alguma outra atividade que não ficar dentro de casa. E a gente tinha um compromisso diário. E aí eu mostrava as peças que eu tinha, que daí vinham minhas peças, vieram peças de amigas, de outras pessoas que queriam vender também. E aí as coisas começaram a crescer. Chegou a determinado ponto que eu entendi que eu precisava me dedicar 100% ao meu negócio. Aí eu encerrei, de fato, meu ciclo empreendedor. Eu era gerente de operações até então. Eu geria 1.200 funcionários, né? Daí eu retomei para o mercado de trabalho. Eu tinha 1.200 funcionários com um grande objetivo, ou desafio, todos em home office. Porque todos precisavam estar dentro de casa para preservar a saúde dessas pessoas. Então, foi um desafio muito grande. O crescimento profissional em todos os momentos e empresas que eu passei foram assim, de grande conhecimento. Mas hoje eu amo o que eu faço. Então, hoje eu tenho cliente do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Eu tenho clientes que compram, tenho clientes na Alemanha, nos Estados Unidos que compram, falam, Andréa, manda para tal lugar, estou comprando, estou assistindo as tuas lives. E isso acaba sendo um ponto de encontro. Então, a gente sabe que a gente tem encontros marcados com mulheres que querem se reinventar, que gostam de ser ouvidas, porque existe uma parceria sobre isso. Mas perdão te interromper, mas é a questão também da autenticidade, né? Você encontrou uma coisa que já vem de família, do seu avô, Exato. que já era alfaiate, trouxe esse gosto para você e criou uma coisa autêntica, né? Você supriu uma necessidade dessas mulheres em pandemia e hoje você cria uma comunidade sua. Então isso é muito importante para quem precisa criar qualquer marca. Então, é incrível que você conseguiu criar essa vertente de fazer as lives, de se conectar com elas, de entregar roupas de forma sustentável, né? Uma roupa que não é seminova, mas uma roupa de qualidade. Então, você uniu o útil ao agradável e trouxe essa conexão com elas. Isso era muito gostoso, incrível. porque assim, com todas as minhas clientes, sou eu que me comunico. Sim. Eu não tenho ninguém que hoje se comunique com as minhas clientes de forma pelo Instagram, pelo WhatsApp. Não, é meu. Então, até ontem eu recebi uma mensagem. Eu tô falando com a Andréa? Sim, você tá falando com a Andréa, né? E eu achei engraçado esses dias. Eu tava no shopping, a menina passou assim, você é a Andréa do Apegue-se? Eu falei, sou. Fiquei surpresa.
Ela falou, nossa, eu sou sua fã. Eu falei, cara, olha como é gostoso a gente chegar em lugares onde a gente não tinha pretensão de chegar. Né? Então, hoje a gente chega em universos e dentro de casas onde a gente não tinha, eu não tinha essa visão que poderia outra hora chegar. Né? Então, a gente, enquanto pessoas, a gente tem que se reinventar diariamente. Não adianta. Né? Então, eu, na minha tela de celular, chega a passar mais de 1.000 pessoas por noite. Então, a gente faz as lives e elas acompanham as lives. Recebo mensagem de carinho. E isso é muito gostoso, porque é reconhecimento de um trabalho que foi feito. Agora, 45 dias, nós abrimos a nossa primeira loja física. Até então, 100% do nosso trabalho era online. É lá em Curitiba, a sua loja? Fica em Curitiba. Então, atendo as minhas clientes presencial. Tenho a minha funcionária que me ajuda lá na loja física, em especial. Porém, gente, é uma coisa assim que hoje está concretizando e tendo uma visibilidade maior. O quê? Uma boutique brechó, um trabalho diferenciado, uma peça diferenciada, um atendimento diferenciado. Por quê? Porque eu posso comunicar para minha cliente que eu posso ter uma peça de luxo. Sim. Posso. Sim. Preciso pagar 50 mil reais? Não, de repente eu posso pagar 2 mil reais. Né? Então, isso tudo é muito bacana. A gente tem uns momentos de leilão, que são as peças que são consideradas raridade. Faço leilão, elas amam. Eu amo também, né? Lógico. Mas isso que tem acontecido no nosso universo. E sem contar, né, gente? Sustentabilidade, meio ambiente. A gente está cooperando para isso. A gente está cooperando para que uma peça não seja descartada de uma forma indevida. A gente está dizendo assim, hoje eu estou vestida de Apex. Eu vivo vestida de Apex, Marcela vestida de Apex. Isso é uma delícia. Né? Então, o legal é isso, é a gente vestir a camisa do nosso negócio, estar próximo disso. Incrível, achei muito autêntico, né, tudo que você entregou. E é isso, na verdade eu vim mais prestigiar vocês, o Marcelo fez esse convite para eu poder conhecê-los, eu conhecia a Marcela já, o Marcel, e os dois são incríveis, né? Aprendi muito com ele, ouvindo ali atrás, quietinho, e agora com você achei muito autêntico, parabéns. Acho que o principal motivo do sucesso de uma marca é isso, autenticidade. Você tem que viver o que você entrega. Sim. E você faz isso. Então tá no caminho extremamente certo. Não tenho mais o que falar. Show. O restante é técnica, né? Sim. Mas o principal é a essência. Legal. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Alex. Temos 2 minutos de aula ainda com você ainda. Cara, 2 minutinhos, né? Não, me apresentar. Na verdade, semana que vem vai sair um episódio meu no ar, né, Marcela? Dia 21, 23, se eu não me engano. Dia 23 tem um episódio meu no ar, vou ensinar bastante coisa sobre posicionamento pessoal. Meu nome é Alex Costa, eu trabalho com posicionamento de marca, sou especialista em branding, 15 anos na área, e descobri que eu gostava de marcas aos 9, então comecei muito cedo, descobri o que eu queria muito cedo. Então, para o sucesso de uma marca, qual que é o principal que você precisa entregar para as pessoas? Autenticidade, que é o que eu já te falei agora, e saber seu ponto B, saber onde você quer chegar. Por exemplo, eu, Alex, eu sei que eu vou ser o maior comunicador de marcas do Brasil até 2030. Cara, como é que eu vou chegar lá? Aí você vem trabalhando com as estratégias para poder subindo degrau a degrau. Um dos degraus é estar no livro Offline, que a Marcela nos convidou, com muita maestria, e para mim fez total sentido. Eu falei assim, poxa, né, no meu caminho, na minha headline ali, faz muito sentido eu estar nesse livro porque eu vou fazer essa conexão, vou estar nesse local, então vai me levar para esse caminho. Então, uma dica para todo mundo que está ouvindo, assistindo. Cara, qual que é o seu ponto B? Como você faz para chegar até lá? Você tá escolhendo as coisas certas? Saiba dizer não para as coisas que não fazem sentido para o seu caminho e saiba dizer sim, sem medo, para as coisas que vão te levar até lá. Independente se vai te custar caro ou se vai te custar tempo, faça o que é preciso para fazer. Só isso. Dica rápida. Aqui vai ser dia 21 às 19 horas, passa na televisão, na TV Mocinha, TV Balneário. E no dia 23 a gente vai no YouTube, né? Perfeito, dia 21, pessoal. Agora, desse mês, né? Bom, infelizmente está chegando o fim desse episódio. Gostaria de ter mais algumas horas para a gente aprender junto com o outro, né? Mas, como de costume, eu quero pedir para vocês trazer a referência de um livro, cada um aqui, acho que dá alguns livros, começando com o Alex. Vou falar o livro que eu estou terminando no momento, que é incrível, Princípios, do Ray Dalio. Muito bom, muito bom. Show. No meu caso, Pequeno Príncipe, a gente tem que sonhar.
né? A gente pode sair do nosso patamar e chegar em outros objetivos, em outros lugares. Fernando? E no meu caso, não posso deixar de falar do nosso livro. Adorei. Por quê? Primeiro porque ele foi um livro escrito juntamente com a Marcela, que trouxe uma contribuição fantástica, além de toda a bagagem de advogada que ela já tem, experiência em estruturação de negócios. Ela também trouxe uma visão empresarial que é fundamental para aquilo que a gente objetiva, que é trazer o direito para a realidade prática, trazer feitos, né, para aquilo, para transformar de fato, melhorar a vida das empresas. E esse é um livro fundamental para todo empresário, porque eu falo assim, ó, nesse livro você tem o futuro próximo de como será o comércio eletrônico. Ou seja, você não quer ficar de fora do comércio eletrônico, do novo comércio eletrônico, muito mais eficiente, então você tem que comprar esse livro aqui. Recomendo. Inclusive, eu comprei, eu sou daqueles malucos que lê 2, 3 livros ao mesmo tempo. Estou lendo Tokenização. Comecei ele essa semana e é muito bom, tá muito bem escrito pelos dois. Parabéns. Obrigado. Bom, a Marcela quer vir aqui recomendar algum livro, Marcela? Vem cá, Marcela. Vou te dar o... Essas damas. Eu não estou com ele aqui, mas eu vou recomendar o LivroCast, lançado em 14 de agosto. É meu primeiro livro lançado nessa pegada de coautoria. É um livro que está o Geraldo Rufino, o Alfredo Soares, o Barsi, né, grandes nomes aqui também da região, como o Eduardo Reis, o Paulo, que é CEO da revista Perfil. E o LivroCast é um livro de biografias. Então, é muito interessante que você adquira o LivroCast. A gente vai deixar no link, né, da descrição do vídeo, tanto da tokenização como do LivroCast, para você ler histórias e não só te inspirarem, mas você ter a visão que... Tem uma história muito rapidamente que se reuniu 20 pessoas e colocaram num barbante, assim, os seus problemas. E aí você não escrevia o teu nome e fazia um rodízio de pessoas e você tinha que pegar o menor problema e cada um pegou o seu. Então, quando você lê biografias de pessoas, você entende que na tua vida tudo pode ser superado e que existem pessoas em situações diferentes das tuas e que Deus dá a carga que cada um consegue aguentar. Então, é um livro de biografias, não é um livro de dicas de empreendedorismo como o Offline, e eu convido todos a comprarem. Tem a versão e-book e a versão física do LivroCast. Show. Bom, me fale uma frase. O Fernando, eu acho que também, com a história que ele tem, a Marcela, começar da Marcela, uma frase, Marcela, que se você pudesse falar agora, que todo mundo, ia chegar no ouvido de todo mundo agora. Você nunca vai se arrepender de ser gentil com o outro. Profundo. Show. Fernando. Há tempo para tudo. Como na própria, acho que a Bíblia não tem como superar, né? Salomão, né? O livro de Eclesiastes, há tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer. Então não adianta querer que as coisas venham antes do tempo, que se vier antes do tempo, certamente não vai vir como deveria vir. Então tem que esperar, tem que amadurecer, tem que trabalhar, fazer as coisas com equilíbrio, né? E seguindo sempre, eu acho que pode ser, não vou especificamente, a Bíblia eu acho que é um bom caminho assim para você seguir. Acho que tem muita coisa importante ali, principalmente aí no livro de Eclesiastes. Eclesiastes e Provérbios são, para quem quer empreender, são livros maravilhosos. Mas não se engane, é uma porrada. Você lê, você fica até tonto. Exato. E também, acho que talvez a principal de todas, né, como você falou de Provérbios, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Show. Muito bom. A sabedoria é uma pessoa, para quem não sabe, tá? É um espírito e tem nome essa pessoa, tá? Mas... E a frase do Alex? Fala lá, Alex. Vou repetir aquela frase que eu falo muito, cara. Essa frase é muito forte e eu levo ela como mantra pra vida. O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. É isso. Quer trazer uma frase pra nós também? Olha, lá naquela câmera, ó. Então, a gente pode falar uma frase também da Bíblia, que eu gosto bastante, que assim como você não sabe o caminho dos ventos, nem como se formam os ossos dentro do ventre de uma mulher grávida, assim sou eu que faço todas as coisas. Então, às vezes, a gente se limita à tempestade, a gente não acaba vendo para onde o vento vai nos levar. Show. Isso aí, show. Caramba. Chuva de sabedoria, né? Faltou tempo pra gente. O Sandro deve estar ali pulando, mas eu não posso deixar de falar. Eu sou mãe e eu fiz um treinamento chamado DL, e aí tinha uma cartinha pro anjo que você tinha que deixar uma mensagem se você fosse morrer naquele dia. E eu pensei em muitas coisas para ensinar minha filha. E aí veio essa frase:
o maior legado que eu quero deixar para minha filha e para quem tá é que você nunca vai se arrepender de ser gentil com o outro, sem expectativa de ter o retorno, sem expectativa de monetizar, de um reconhecimento, que é o amor de uma mãe. O amor da mãe é sempre sem querer nada em troca. Então, se você é gentil com o próximo, indiferente qual vai ser a reação dele, é sobre ele. Mas se você puder ser uma pessoa que tá nesse mundo, pode somar e ser gentil com uma pessoa, eu acho que isso vale muito mais que muito patrimônio. Sim. De fato. Sim. 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 Eu fiquei encantado. Sim. De pensar de... Porque eu pensei, vou escrever sobre empreendedorismo, sobre ela negociar, sobre a arte de negociação. Eu falei, não, mas qual que é o... Se fosse a última frase, se fosse o último ensinamento. Eu ficaria muito feliz se eu partisse e visse que a minha filha é uma pessoa gentil com as outras. Gentileza e empatia. Despretensiosamente, né? Porque existe muita gentileza estratégica. Sim. Ao sim, de novo. A gente sofre, gente. Mas... Tchau. 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 Beijo no coração. Tchau, tchau.